estou indo à procura de pôr do sol, mas já são 6h30 da tarde, eu acho que demora mais uma meia hora pra chegar na praia que eles me indicaram. Então, tô indo sacar dinheiro. É que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha sacado. Eu saquei lá em Shirahama. Foi Shirahama ou foi antes de Shirahama? Esqueci. Ah, não, mentira. Eu saquei foi em Osaka. Então já era hora de acabar mesmo. É, gente, meu pôr do sol miou porque... tem um santuário aqui. O meu pôr do sol miou porque eu decidi já era 6h30 e pra chegar lá na praia leva de 30 a 40 minutos. Então eu vou chegar lá, o pôr do sol já acabou. E aí eu decidi então ir amanhã, torcer pra ter pôr do sol amanhã, né? Vamos ver, tem um mini santuário aqui. Chama Seki. Que gracinha. Pertinho de onde eu tô, acho que não dá nem 100 metros. Ah, tem os torizinhos aqui, que gracinha. Ah, que lindo. Aí, ó, pra quem quer fugir do lado de Kyoto, daquela bagunça de gente, tem aqui, ó. Desisti de ir no parque, desisti de ir na praia, porque eu ia chegar já com o pôr do sol acabado. Aí olha isso aqui, que coisa mais linda, o céu. E outro motivo também que eu desisti, que às 8 horas eu tenho terapia. Eu poderia fazer lá? Poderia, mas meu celular tá com pouca bateria. E eu esqueci de pegar o meu fone sem fio. Eu tô só com fio e é o mesmo local que põe pra carregar, né? Então não vai rolar. Não era pra ser hoje, eu dormi, descansei, depois que eu cheguei do almoço. Aí eu vou voltar lá pro hostel, ligar meu notebook, fazer a terapia. Depois sair pra jantar o Misoshiro, que aqui é bem famoso por Misoshiro. E aí a Mizuki me indicou um lugar que é aqui perto e eu vou sair pra jantar depois. Mas já tá bom esse pôr do sol, né? Olha isso, que coisa mais linda! Aqui é a estação onde eu cheguei de trem, lá na frente, né, a estação de trem. Aqui é onde os ônibus passam. E pra lá temos pôr do sol. Já estou usando a minha blusa nova. Que eu comprei hoje. Porque a outra eu fiz o favor de sujar de óleo do espetinho. E aí é isso. Eu decidi descansar ao invés de ficar batendo perna o dia inteiro hoje. Se eu tivesse levantado 1 hora mais cedo, dava tempo de ter ido lá ver o pôr do sol. E o lugar que a Kazumi me indicou é esse daí, na frente. Esse todo de madeirinha. Vamos ver se tem. Olha o tamanho do prato. E eu pedi meu lemon sour. Isso daqui é tipo arigatou gozaimasu. Aí tem mais isso ainda, que é um frango aqui. Eles são especialistas nesse frango, que depois eu ponho o nome porque eu já esqueci. E isso aqui parece cebola frita, muito gostoso. Moyashi. Isso aqui, acho que é alga. E vamos lá sujar a blusa, né? Que eu coloquei a blusa nova pra sujar hoje, né? Vem comer lamen. Eu tava envergonhada de falar lá, como eu disse, né? Tava cheio de gente. E porque ficava muito perto de quem tava cozinhando. Não sei, às vezes eu me sinto mais tímida do que o normal e aí eu não consigo gravar.
com a mesma espontaneidade. Tava muito bom e eu tinha entendido errado. Eu tava achando que era misoshiro, que é a sopa de miso, mas não. É lamen com caldo de miso, que é uma das especialidades aqui dessa região de Ise. Opa, desfocou. Tava muito gostoso. Mas é muito grande, eu tô passando mal. Porque além do miso, do lamen de miso, tinha uma porção de frango frito. Ei, gente, o que tá acontecendo? Aqui tá mais iluminado, acho que vai dar certo. Vamos ver se vai focar. E aí, era muito grande o prato, ainda vinha a porção com acho que 4. Com pouca luz, o foco fica doidinha. Tô correndo porque eu tô em terapia agora às 8. Tem que chegar lá no hostel pra pegar o notebook ainda pra fazer. Eu tô passando mal de tanto que eu comi. Uns 4 pedaços de frango frito. Acho que tem um... Depois eu ponho o nome aqui. Mas acho que ele é tipo karaage. Só que ele tem uma pasta de miso na massa. Quer dizer, tem miso na massa, né? O miso já é uma pasta. Aí eu vim andando pra fazer digestão, pra dar uma melhoradinha. Tá mais ou menos 1 quilômetro do hostel. E eu gastei 1.980 porque eu pedi um lemon sour. Bebida aqui dificilmente se encontra em bar por menos de 500, 550 ien. Você encontra mais barato nas conveniências ou no supermercado, mas pra beber no bar é que nem o Brasil. É mais caro nos restaurantes. Mas valeu a experiência, gostei. Muito gostoso. Só a quantidade que eu não deveria ter almoçado hoje pra comer essa quantidade de comida que eu comi agora. Eu saí lá da estação de Sechi e vim parar numa estação aqui super de bairro, que não tem nem lugar pra comprar, e eu não comprei a passagem de volta, eu comprei só pra vir, porque eu achei que aqui ia ter pra comprar. Tô lascada, vou ter que voltar a pé 5 km. Ainda não sei como que eu vou voltar, às vezes tem ônibus, né? Mas pra vir não tinha opção de ônibus. E era só o trem local. Eu tive que entregar o ticket na mão do condutor, não tinha nem catraca aqui pra passar. E eu tô indo num parque, deixa eu ver o nome aqui, Miyagawa Tsutsumi, que é pra poder ver o pôr do sol. E aí agora eu vou caçar um pôr do sol aqui, porque eu ia numa praia que chama Futami. Eu ia ontem, só que ontem eu acordei tarde. Eu dormi, né, à tarde, acordei já perto do pôr do sol e não ia dar tempo de chegar. E hoje é sábado aqui, pelo menos o Google Maps não me deu nenhuma opção pra chegar lá na praia. Então eu vou no parque mesmo, vi algumas fotos e tem até um lugar que o povo fica sentado observando o pôr do sol. Nesse parque que eu tô indo agora. Tenho mais 800 metros pra andar até chegar lá. Vamos ver pra onde que é. Ops, é pro lado de lá, eu acho. Ah não, é pra cá. Tava indo pro lado errado. Pra variar, né? E hoje tô super chateada porque aconteceu uma coisa super chata no hostel. Eu estou há 37 dias no Japão. E hoje foi a primeira vez que roubaram minha comida aqui no Japão. Como assim roubaram a sua comida? Pois é, roubaram minha comida. Aqui nos hostels tem geladeira para os hóspedes. Aí você coloca seu nome na comida ou na sacolinha, né? Tem gente que põe a sacolinha inteira se for muita comida. Ou você coloca separado na sua comida. E coloca lá, coloca a data do seu check-out, né? Pra ninguém... Até para controle do hostel também, né? Então você põe seu nome e sua data de check-out. E ontem à noite eu comprei um sanduíche desses lanchinho natural, sabe? Pão de forma. Aí tinha presunto, queijo e alface e cenoura. E um sushi roll, que é um rolinho de sushi, que ele eu já mostrei aqui em algum outro vídeo.
acho que se eu não me engano de Tóquio, ou que é de Tóquio. Comprei, cheguei, coloquei meu nome na geladeira, bem grande por sinal, porque é um canetão que eles deixam pra você, aqueles canetão marca-texto, sabe? Então assim, tava super visível meu nome nos pacotinhos, não tinha como a pessoa se enganar. Acordei hoje de manhã, isso já era umas, sei lá, umas 7h30 da noite, a hora que eu coloquei. Aí coloquei lá, como eu já tinha ficado em hostel com muito mais gente, esse aqui tem pouquíssimas pessoas. E eu já tinha ficado em hostel assim de 5 andares. E funcionou super bem, ninguém roubou minha comida. Coloquei inclusive coisas pequenininhas, sabe? Assim, tipo, aqui tem aqueles queijinho, tipo queijinho polengue, que é pequenininho, vem 4 só. Eu já tinha colocado esse em geladeira com muito mais gente no rosto e nunca tinha acontecido nada. Aí aqui eu coloquei, aqui sei lá, aqui deve ter o quê? Umas 20 pessoas no máximo. Coloquei, fui acordar hoje de manhã pra tomar café da manhã, umas 8h30 da manhã. Abro a geladeira, cadê minha comida? Se evaporou. Aí eu chamei a staff, né, avisei. Eu tava tão incrédula assim, né, que eu olhei, fiquei uns 5 minutos na frente da geladeira olhando, falando, não é possível, deve ter colocado em algum outro lugar, né. Aí eu olhei atrás de sacolinha, de outras sacolinhas. Tinha uma sacolinha aberta, eu olhei dentro. E aí, se escafedeu alguém, roubou minha comida. E aí eu roguei uma praga pra que essa pessoa tenha uma diarreia do caramba, pra ela aprender a não roubar comida dos outros. E foi isso, gente. Eu tô rindo de nervoso, fiquei chateadíssima. Eu achei que isso não fosse me afetar, porque a hora que aconteceu, eu falei assim, bom, já aconteceu, a pessoa comeu, que tem uma dor de barriga fodida na vida dela. E já roguei essa praga. Falei, vida que segue, né? Gastei 468 ienes nessa comida, que dá mais ou menos uns quase 16 reais. Falei, pronto, não é o fim do mundo, ok. Mas eu fiquei jururu o dia inteiro, não quis fazer nada. É chato, né? Principalmente comida, gente. Eu gosto de comida. A pessoa vai roubar o quê? Minha comida. Não é possível trem desse, não. Aí, eu fiquei chateadíssima. Dormi a tarde inteira. Foi até bom, porque eu ainda tô com dor no joelho. Deixa eu ver pra onde que eu tenho que virar. Pra ali. E aí, foi até bom pra descansar. Aí acordei melhorzinha e agora estou em busca desse pôr do sol. Mas é isso aí. Eu ia dizer que eu nunca tinha sido roubada nem no Brasil, mas no Brasil já aconteceu um episódio. Meu primeiro emprego, primeiro salário no Brasil, eu fui numa loja de cosméticos na minha cidade, uma cidade de 50 mil habitantes. E aí eu esqueci a carteira no caixa onde eu tava passando, né? E aí eu saí, eu me dei conta, sei lá, menos de 10 minutos depois eu me dei conta que eu tinha esquecido. Voltei lá, tinha câmera no local. E aí eu falei, né, que eu tinha esquecido lá, pra eles olharem na câmera, ver pra mim. Aí veio o gerente da loja, falou assim, eu lembro disso até hoje, faz mais de 20 anos isso. Aí o gerente da loja veio e falou assim, olha, justo na sua vez, não gravou tudo, menos o da sua vez. Ou seja, eu desconfiei na época que foi alguém de dentro da loja mesmo, né? Porque eu tinha acabado de receber, era pouca coisa na época, sei lá. Na época era 300 reais, mas era um dinheirinho bom na época, né? Mais de 20 anos atrás. Não era um absurdo de dinheiro, mas era um dinheirinho bom. E aí no dia seguinte, entregaram a minha carteira inteirinha no correio, com tudo que tinha dentro dela, menos o dinheiro, óbvio, né? Então, esse episódio que aconteceu comigo no Brasil, eu tenho 40 anos de idade, foi a única vez que eu lembro, assim, né, de ter acontecido um episódio de roubo comigo no Brasil, e agora no Japão, com a minha comida. Galera, não é fácil, não. E assim, eu não tenho ideia, tinha ocidental, não dá pra ir depois, todo mundo que descia, assim, né, fiquei trabalhando um pouco também na sala compartilhada, porque eu tinha 2 ensaios fotográficos para entregar que eu tinha feito no Brasil, do batizado do meu sobrinho mais novo
E o ensaio dos gatinhos da minha amiga Bia e do meu amigo Jeremias. E aí eu terminei, né, os 2 ensaios. Foi bom também, porque eu já terminei, já tava atrasada, fazia 2 meses pra entregar. E aí... Opa, onde que é, gente? Peraí que tá dando que... Eu errei aqui, peraí. Pra cá. Vem conversando e erra o caminho. E aí foi bom que eu terminei de editar as fotos desses 2 ensaios também. E... Peraí. Ultimamente eu não tô dando conta de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não. Tava olhando aqui no mapa, tinha que pensar pra onde que eu tava errando. E conversando aqui, eu tava zuretinha já. E aí, terminando, né, o que eu comecei, eu aproveitei, terminei esses 2 de editar as fotos desses 2 ensaios, enviei. Eles vão ver só no outro dia, né, porque pra eles lá é de madrugada. E aí eu dormi até umas 5h30 da tarde, 15 para 6. Aí já levantei mais animadinha, menos pesarosa, menos chateada. E tô indo lá caçar esse pôr do sol. Tô andando aqui no meio do bairro, lugar super quieto, e eu conversando com a câmera aqui. De acordo com o Maps, esse é meu caminho. Tá faltando 300 metros pra chegar lá no parque. É um parque que fica perto de um rio aqui. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui no... Chama Mia River. Ah, é o mesmo começo do nome do parque, né? Que o nome do parque é Miyagawa Tsumi. E é isso, a minha história de hoje. A minha história em IC. Minha última noite em IC. E me roubaram minha comida. E aí eu tava falando, eu não terminei, né? Tem tanto pessoas ocidentais, pessoas asiáticas. E aí todo mundo que descia, que eu tava lá trabalhando na sala compartilhada, eu ficava olhando assim pra cara da pessoa. Eu encarava mesmo, acho que as pessoas ficaram até meio assustadas assim, mas sem saber do que tinha acontecido. E eu encarava elas assim, né, tipo, será que foi você que roubou minha comida? Deixa eu ver se você tem cara de ladrão de comida. Pode ser que a pessoa fez check-out, né, hoje de manhã, catou e vazou, né? Tipo, não ia voltar mais pro rosto, por isso que ela teve essa cara de pau de fazer isso. Ou não. Ou a pessoa ainda está hospedada lá. Senta que lá vem história. Essa história toda que eu contei. Depois da alegria do pôr do sol, vocês vão me acompanhar pra ver como que eu vou chegar de volta no hostel. Porque eu comprei... Eu até pensei em comprar a volta, mas eu falei, eu nem sei de onde que eu vou voltar, se eu pego outra estação, se eu vou pegar na mesma. Como é que eu vou comprar, né? Eu acho que não tem lugar pra comprar aqui. Ou eles aceitam pagamento em dinheiro, né? Igual de ônibus, tomara. Qualquer coisa eu pergunto na hora que eu subir no trem. A cachorrinha, uma Yorkinha. Ai, que gracinha. Ela chama Cocoa, a moça me falou. Ela me viu e ela ficou toda com medo, assim, se encolheu toda. Aí eu cheguei perto dela, ela me cheirou, aí virou amiga. Devia ter filmado, eu desliguei a câmera a hora que eu fui chegando perto, porque eu achei que ela tava assustada por causa da câmera e comigo falando, né, com a câmera. Muito bonitinha, me lembrou meu filho. Chocolito da mamãe. Mamãe tá morrendo de saudade de ser, fi. Desfecho do roubo da comida. Reclamei pra recepcionista, né, staff. Que eles todos falam staff, né, funcionário. E aí, peraí. Tá vendo o carro? Gente, que ruinha pequena, olha isso. E aí eu... Ó. Não cabe eu e o carro junto, não. Aí... Falei com a funcionária, né? A Kazumi. A gente tá dizendo que é aqui. Oh. Tem uma escada, só se for ali na escada, deve ser. Aí eu começo a falar e esqueço, né, de terminar.
E aí eu perguntei se tinha câmera pra ver quem que era o ladrão de galinha. Pra mim é comparado com o ladrão de galinha, né? Aí ela falou, ai, talvez a pessoa se enganou, foi um equívoco, foi um engano, né? Eu falei, olha, você me desculpa, mas não foi não, meu nome tava bem grande na comida, não dava pra ser um engano não. Falei, outra coisa, a pessoa sabe o que ela comprou pra comer, o que ela não comprou pra comer. E quando eu deixei lá, não tinha outro igual o meu. Aí mais tarde, né, aí eu desci, trabalhei, fiquei lá umas 2 horas da tarde. Ela veio me chamar e me mostrar que eles tinham colocado câmera lá de frente à geladeira. Falei, não sabemos, né? Se a pessoa foi embora, se ela ainda está lá no rosto, se ela ainda estiver lá no rosto, pode ser que ela roube mais comida de alguém, né? E aí, cheguei no parque. Agora eu tenho que achar o lugar onde o pessoal vê pôr do sol. É aqui, o parque. O sol vai se pôr pra lá. E eu estou indo em busca do lugar pra ver meu pôr do sol. Ali, tá vendo? Vou descer aqui. E vou tentar chegar num ponto que dá pra ver. Na foto que eu vi, o pessoal estendia tipo um tatame, um tapetinho no chão pra ficar aqui de frente assistindo. Só que eu não tô achando esse local da foto não, parecia um lugar mais alto. Mas foi quando eu pesquisei sobre esse lugar. Olha, a trilhazinha pra cá, que gracinha. Mais uma pra cá. Deve ser pra cá, né? Porque pra lá não tem pôr do sol, pra cá. A não ser que tenha um terraço mais pra cima aqui, que eu não esteja visualizando. Coisa que não é difícil pra mim, vocês já sabem do meu senso geográfico. Mas pelo que eu vi na foto, eu acho que é aqui, ó. Tá vendo esse gramadão? Que o sol tá ali, ó. Ele vai se pôr ali. Não tem pra onde ele ir. A foto que eu falei que eu vi, ó. Todo mundo sentadinho. Eu acho que é esse gramado aqui que dá de frente pra cá, ó. Aí tem uma ponte ali e o sol vai se pôr ali. E amanhã eu já mudo de cidade. Agora sim, estou indo pra penúltima cidade. Porque eu vou terminar em Osaka de novo, né? Eu já estive lá em Osaka. Agora eu retorno, durmo 2 noites em Osaka. E partiu o novo país, que já já vocês vão saber qual que é. Olha o céu, deixa eu mostrar o céu, olha como tá bonito. Não sei se vai dar pra ver na câmera. Ah, deu. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Uau! Porque agora são 18h36, 38 e o sol se põe por volta das 7. Vamos esperar então, Cissa. Tem uma moça ali atrás gravando TikTok. Eu acho, né? Porque ela tá gravando dancinha. E aí deixa eu me afastar dela, porque senão ela vai me atrapalhar com meus direitos autorais aqui no YouTube, né? Eu não posso pôr música. Eu assino o Epidemic Sound, que é pra poder usar as músicas que vocês estão vendo aí. Eu gostaria muito de usar as músicas da atualidade, eu gostaria. Mas eu não tenho direitos autorais dessas músicas, eu não tenho dinheiro para isso. É muito caro, né? Pagar de artista. Direitos autorais dos artistas atuais e famosos. Me sentei aqui no gramadão mesmo. E vamos esperar pra ver se esse sol vai brilhar. Ou se eu vou me decepcionar. Espero que não, né? Meu dia já foi bastante empolgante hoje. E hoje, até que enfim, consegui lembrar de trazer meu tripézinho pra fazer minha time-lapse do sol, do pôr do sol. E vai ficar bem bonito, porque olha o tanto de nuvem. E aí depois as nuvens ficam dançantes no céu. E aí eu vou tirar foto também. Geralmente as fotos ficam mais bonitas pro lado contrário, né? O sol tá se pondo lá e as fotos, aí o sol tá batendo lá. Tá um monte de nuvem fechada lá, tá vendo?
Só me faltava vir chuva. Olha essa nuvem fechada. Vocês estão vendo? Tá igual lá quando eu tava em Nath Katsura. Jesus Christ, se essa chuva vier, eu vou me molhar. E esse é o pôr do sol tímido que vocês vão ver aqui. E esse vídeo vai continuar agora com a minha janta. Vou procurar o que jantar. Voltar agora, ver como que eu vou voltar lá. É uma estação só, mas tá a quase 5 km de onde eu tô hospedada. E como eu não comprei a passagem de volta, eu vou ver como que eu embarco nesse trem agora. Ou se eu ando mais pra baixo aqui no bairro, eu consigo um ônibus. Essas árvores são tudo cerejeira, então fica lindo aqui na época da florada também. Tava vendo as fotos aqui no Google. Apareceu a opção de ônibus pra eu voltar, tá vendo isso aqui? Aí tem que andar 13 minutos até o ponto de ônibus, menos mal. E aí eu consigo voltar pra lá. Agora é 18h52 e aí ele parte 19h42 e chega lá em 10 minutos. E chega no esse ponto aqui que é do lado, a 100 metros da minha hospedagem. Tô eu conversando com a minha amiga Luciana aqui no Instagram. Falando pra ela que eu vou jantar, né, pra poder jantar uma coisa bem gostosa pra passar minha raiva. Compensar minha raiva, né. E aí começou a dar uns pingos, eu tô achando que eu vou tomar chuva ao invés de ter um jantar bom. Ai, Jesus Christ, ai. Aqueles dias que pedem pra você não fazer nada, só ficar deitadinha, descansando, assistir Netflix. Vamos lá, correr pra um lugar que dá pra me abrigar se chover. E olha que bonitinho, eu saí num lugar aqui que tem tori e tem aqui também, ó. Tem um santuáriozinho ali embaixo. Se foi por esse lugar que eu entrei, eu nem reparei que tinha tori. Mas acho que não foi por aqui que eu entrei, não. Eu entrei mais pra cima. Ai, que fofo. Bem aqui no meio do parque e das casas. Aliás, o parque está colado nas casas, né? Eu dei sorte que eu consegui chegar no ponto de ônibus, não deu 5 minutos, ele já passou, porque ó, tá chovendo. Aquela chuvinha fina, mas que você fica parada, molha. Vim parar aqui pra comer sushi. Esse restaurante você tem que escanear o QR Code aqui na frente, né? Esse é o número da minha mesa, do meu assento no caso. E aí você abre no aplicativo, ele deu um cardápio em inglês, só que aí você tem que escolher aqui. Eu já tinha feito isso lá em Osaka, tinha entrado no restaurante que era assim. Só que o de Osaka, os pedidos vieram errados. Vamos ver aqui se vai dar certo. Aparentemente esse aqui deu certo, tá vendo? Você clica aqui, ó, você consegue ver o que você pediu. Aí eles mandaram isso daqui sem eu pedir, junto com a cerveja, óbvio que cobra. E eu pedi esse combinado de sushi. Aí no total vai dar um pouco mais de R$100. A maioria dos restaurantes aqui tem esse lugar pra você pendurar a bolsa. Se não tem pra pendurar, eles dão uma caixinha pra você colocar. E aí eu pendurei minha blusa também, porque eu tinha levado blusa. A minha ideia inicial era ir pra praia, podia esfriar, né, por conta do vento, do mar. E aí eu levei essa blusa e me ajudou com a chuva. Tava fininha, mas tava molhando. Olha que bonito o meu combinado de sushi. Agora vamos comer. Eu tava olhando qual que era o molho no Google Translator. I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. You started the words that I completed, but that was then, so long ago. E eu falei errado, não é sushi, é sashimi que eu pedi. 2人は寂しいじゃないですか。なんで誰か呼ぼうみたいな。バーベキューはしとった方が。まあザワさんやったら別に初対面の。 E esse é o lugar que eu comi sashimi e não sushi, igual eu falei.
Tá chuviscando aqui e agora eu vou voltar pro hostel. Tá uns 200 metros do hostel, tá bem pertinho. Tava bem gostoso o sashimi. Mas é muito pouquinho aqui, né? Só 20 pecinhas de sashimi. Eu comi, minha filha, que nem vi. Eu perdida, que é aquela ruinha principal que eu falei, cheia de restaurante. Mas aí eu escolhi procurei no Google e tava com umas fotos bonitas, né, daquele lugar onde eu tava, eu escolhi ali. Foi gostoso, não foi excepcional. Agora eu acho que vai ser difícil eu achar um sushi, um sashimi tão gostoso igual aquele de Nacho Katsura. Então a minha comparação sempre vai ser ele. Então é uma delícia. Comparação com os que eu já comi do Brasil, não tem nem o que discutir de melhor. Porque o peixe aqui é fresquinho, né? Então o peixe do dia. Então é muito gostoso. E por hoje encerramos a noite em Ise. Amanhã sairemos daqui, não sei que horas ainda. E próxima cidade provavelmente estará nesse mesmo episódio. Amanhã eu conto. Thinking about myself, I'm minding just my own